Olá, esse é o canal Lenços ao Vento e eu sou Patrícia Gil. Hoje eu vim trazer para vocês o que foi que aconteceu no Encontro Nacional de Pacientes da Fundação Laço Rosa, que aconteceu semana passada. Eu estive lá, fui para o Rio, sempre acontece no Rio. A Fundação ela atua em todo o território nacional, mas basicamente a área de atuação dela é Rio de Janeiro, né? Porque a sede fica lá. Podemos discutir vários assuntos, participação de vários especialistas e também profissionais da área de saúde, como médicos oncologistas. Estivemos lá também com a presidente da FEMAMA, que é uma instituição extremamente importante, né, na luta contra o câncer. Tivemos também algumas celebridades, né, uma delas foi a jornalista Ana Paula Araújo. E assim, foram 2 dias que ajudou bastante a gente a clarear algumas ideias e absorver algumas informações, algumas inovações também no tratamento contra o câncer. Falamos de diversos tipos de câncer. Uma coisa que eu achei bacana e muito legal foi a pesquisa que a Laço Rosa encomendou ao Datafolha. Através dessa pesquisa, nós pudemos entender e observar dados, assim, números bastante curiosos. Uma coisa que me chamou muito a atenção e que depois, assim, claro, muitas outras me chamaram muito a atenção, mas uma coisa que me deixou, assim, bastante assustada é que as mulheres, assim, a maioria das mulheres acham que sabe sobre câncer de mama. E não é verdade. 70% das mulheres que foram acometidas com câncer de mama mal sabem que tipo de câncer que elas foram acometidas. Isso me deixou muito assustada. Por quê? Porque para você combater uma doença, você precisa entender dela. Você precisa saber um pouco mais sobre ela. E as mulheres que tinham câncer ou que ainda estão fazendo o tratamento, nunca se preocuparam em saber que tipo de câncer, que tipo de medicação elas estão usando, por que aquela medicação. Ou seja, câncer não é único. Câncer existem diversos tipos de câncer e para cada tipo tem um tratamento. Então isso nem passa pela cabeça delas, vou me preocupar com isso, não vou, é importante que eu saiba disso? Claro que sim, porque se você precisar de um socorro na rua, se você tiver algum mal súbito, qualquer coisa, uma intercorrência, você precisa saber o que você está usando, que medicação que está sendo administrada, qual o tipo de quimioterapia, o tempo que você tem fazendo quimioterapia. Então, assim, pode parecer uma bobagem, mas são informações muito importantes. Entre as pessoas que estiveram lá, quem eu mais gostei de ouvir a palestra foi o Dr. Gilberto. O Dr. Gilberto ele é um oncologista da Rede DOR e faz parte também do comitê científico da Fundação Laço Rosa. Ele contou muitas curiosidades e eu achei assim bastante bacana, porque coisas que eu jamais ia imaginar que existiam. Por exemplo, a história de uma múmia que foi descoberta no Egito e que tinham evidências de que aquela pessoa teve um câncer de mama, graças a uma metástase óssea. Por aí, pelas pesquisas, eles conseguiram descobrir que ela pode ter sido acometida por um câncer de mama. Então, assim, são coisas que a gente não sabe e que quando você vai para um fórum desse, você acaba aprendendo infinitas coisas, assim, infinitas informações vêm para você. E voltando ao assunto da neoplasia antiga, do início do câncer de mama, é indício de 1800 anos antes de Cristo. Ou seja, o câncer de mama ele é muito antigo. É uma doença que acomete mulheres já há muito tempo, desde que mundo é mundo, desde que a humanidade é a humanidade. Bom, muita gente já deve saber, já ouviu falar como é que acontece o câncer, mas eu vou repetir que não custa nada, vou dar mais ou menos assim um esboço, né? Mais ou menos uma explanada do que é. O câncer, não só o de mama, mas qualquer tipo de câncer, ele é uma multiplicação indevida das células. Por exemplo, o seu corpo vai indo muito bem. Nós somos compostos de células, né? De células, órgãos. Então, está indo tudo muito bem e o nosso corpo, as células, elas sozinhas se multiplicam, elas têm aquele controle, né? Elas se multiplicam, morrem, nascem, e, enfim, elas vão fazendo aquele sisteminha delas para a gente poder sobreviver, evoluir, crescer, envelhecer, enfim. Chega uma hora que essas células, elas dão, assim, aparecem uns erros, né? Dá erro, dá defeito.
E geralmente o organismo da gente conserta esses defeitos, só que quando não consegue consertar, essas células elas começam a se multiplicar de uma forma desordenada e indevidamente. Daí surgem os tumores. Essas células elas podem entrar tanto na corrente sanguínea quanto na corrente linfática. No caso do câncer de mama, ela vai pela corrente linfática e ela pode se instalar tanto no ducto, ducto mamário, ou na área lobular. Eu pensava também já por algum tempo que o câncer de mama podia ser genético. Não só genético, ele é menos ainda genético. A maior incidência do câncer de mama é por causa de fatores externos, ou seja, tabaco, álcool, obesidade, alguma exposição excessiva hormonal. Então, assim, não existe, ai, nossa, mas a minha mãe nunca teve câncer de mama, minha avó, minha tia, é o que menos acomete. Geralmente, os genéticos são em menor número. E os maiores números, as maiores incidências são pelos os fatores externos, né? Então, isso me assustou bastante. Então, obesidade, como eu já falei, né? Uma má alimentação, estresse também. Claro que ninguém vai deixar de viver, né, gente? A gente precisa viver, a gente precisa ter a vida da gente sem imaginar que, nossa, eu não posso ficar nervosa porque desse jeito eu vou ter um câncer de mama. Não, gente, não entra, não pira, não entra nessa neurose, porque isso não é assim que acontece também, né? Você precisa estar exposto a esse agente por muito tempo. Não é porque você se aborreceu hoje que você amanhã vai surtar e vai ter um câncer de mama. Não, não é bem por aí. Então tomem muito cuidado também com essas discrepâncias, que as coisas também não são assim, tá bom? 80% dos nódulos mamários são benignos. Somente uma pequena porcentagem são malignos. Ou seja, muita mulher, quando já percebe que tem um nódulo, entra em desespero, acha que, ai meu Deus, eu tô com câncer. Não, nem sempre. É lógico que a gente não pode relaxar. Você não tem como saber se aquele nódulo é ou não maligno ou benigno. Uma coisa importante, câncer, desde o início dele, desde o seu surgimento, ele é um maligno, tá? Não tem como um nódulo benigno virar um maligno e nem tem como um maligno virar um benigno. Isso precisa ficar muito claro. Mas você precisa buscar ajuda médica, você precisa buscar uma informação mais aprofundada se realmente o nódulo que você tem é ou não um câncer. Porque, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. Você precisa descobrir no começo. Se realmente for um câncer, você tem grandes chances de cura. 95% de chances de cura. Isso é muito sério, isso é muito importante. Quando eu me descobri com câncer, se eu tivesse talvez feito a minha ultrassom, como deveria ser, que pelo menos uma vez por ano a gente precisa fazer, talvez eu tivesse descoberto ele ainda in situ. In situ é quando ele ainda não saiu, quando ele ainda não acometeu a mama. E ele já estava invasivo quando eu descobri. Então, se eu tivesse descoberto ele no in situ, no modo in situ ainda, eu poderia ter tirado aquele nódulo e nem quimioterapia eu não teria sido preciso fazer. E isso, às vezes, martela na minha cabeça, sabe? Se de repente, se eu tivesse feito como todo mundo dizia, eu achava aquilo tudo uma bobagem, eu achar que nunca vai acontecer comigo. Só que acontece, câncer de mama pode acontecer com qualquer pessoa. Cada vez mais jovens estão sendo acometidas pelo câncer. Moças de 24, 30, 34, eu tinha 39. Eu já estava chegando perto dos 40, mas eu sempre ouvia que era para me preocupar com essas coisas a partir dos 45. Isso não é verdade, aconteceu comigo. Acontece todos os dias. Histórias que eu fico abismada de descobrir e saber que realmente estão acontecendo, sabe? Para algumas regiões do Brasil, a gente sabe que o nosso país enfrenta dificuldades gravíssimas do setor público. O autoexame é uma grande ajuda. É de grande valia para você conseguir detectar alguma coisa. Não é tudo. Para você ter uma ideia, o tipo de câncer
que eu tinha, o tamanho e aonde ele estava localizado, eu não conseguia descobrir. Eu só descobri por causa da pequena retração do seio. Mas se eu apalpasse, conforme eu fazia o autoexame, eu não conseguia perceber nódulo. Fui até o médico, né, como eu já contei para vocês, e o meu médico também não percebeu. Eu só consegui perceber, só consegui visualizar nódulo com o exame. Então isso é muito sério. As mulheres precisam ter o hábito de se tocar, elas precisam ter o hábito de se examinar e de conhecer o seu corpo. Se elas tiverem esse hábito, se elas sempre se tocarem durante o banho, 5 dias antes da menstruação, 5 dias depois da menstruação, que são quando as glândulas estão inchadas e você consegue dar mais atenção, você consegue perceber melhor se há um nódulo ali ou não, é muito sério que você faça, é muito importante que você faça e tome sempre essa iniciativa de estar se tocando, de estar se observando. Isso é uma questão de saúde, tá? Bom, gente, então é isso. Esse assunto não acaba por aqui, porque no fórum falamos de várias coisas, foram muitos debates, muitas ideias, muita informação que eu trouxe. Tá tudo anotadinho, guardadinho, bonitinho, porque também nós vamos debater todos esses assuntos com os nossos especialistas daqui, da nossa cidade. Não esqueçam de curtir o nosso canal, tá bom? Dá um like aí, se inscreve no canal, manda pra gente sugestões, críticas construtivas, que também é muito bom, tá bom? E eu aguardo vocês, mas não esquece de se inscrever aí no canal. Beijo, tchau, tchau!